pressão muito grande, que eu acho até boa, que a universidade preste conta do que faz, né? Faça mais propaganda, tanto que agora vai ter a extensão, vai contar ponto para graduação, vai ter que ter uma certa porcentagem que tem que ser atividades de extensão, que uma delas é começar a mostrar o que você faz, fazer atividades externas, coisa do tipo, porque a sociedade acha que a universidade não faz nada, né? Então, a gente precisa prestar um pouco de conta. Uma das formas é divulgando Sim, as sim. apresentações. Uma das melhores também, né? Então posso já está gravando, tá? Professor. Posso, então, gravar e posso colocar no YouTube, né? Sim, sim. Então tá, essa aqui eu deixo gravado para mim de arquivo, o resto eu ponho, tá? Professor, uma dúvida só em relação ao Docs ali, que tu criaste em relação à avaliação da apresentação. É sempre o mesmo arquivo para todas as apresentações? Sim, é sempre a mesma coisa. Vamos preenchendo conforme a apresentação vai indo? Não, eu falo para vocês, ó, a hora que terminar eu falo para vocês, eu mando o link e aí vocês preenchem, porque daí vai ficar em ordem, pacote. Tá, então eu vou até fechar o que eu já tinha aberto aqui. As notas que você deu não vale, tá? Não, tranquilo, é só para saber se eu ia fazer direito o negócio, né? Tá, e lembrando que é só, não é a nota de vocês, tá? Estou avisando, eu vou olhar para ver o que vocês acharam das apresentações, tá? Certo. E talvez, eventualmente, respaldar o que eu estou pensando. Normalmente bate, viu? Mais ou menos bate. Tá, então vamos lá. Tá gravando já? Você está conseguindo enxergar a tela de compartilhamento? Sim. Tá aparecendo já legal. Tá no título aqui, né? Tá. Lembre-se que participação conta também, tá? Então tem que perguntar. Quem não ficar quietinho aí, sumido, cai a nota, tá? Faz parte da aula, né? Então manda abraço aí, Matheus. Tá, vou começar então. Primeiro pelo título do artigo. Seria bom se você puder aparecer seu rosto, porque isso ajuda na apresentação, né? Deixa eu... Não é imprescindível, estou sugerindo só. É que a minha câmera ela fica um pouquinho de lado, professor, porque eu estou usando outro monitor, mas não sei se tem problema. Não, acho que tá bem, tá bem. É que para uma apresentação é bom ver a cara da pessoa. Sim, concordo. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho, então, para talvez ficar um pouquinho mais diferente. Pronto. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá, ok. Posso começar, né? Então pode começar. Então, o artigo que eu escolhi para apresentar aqui para vocês hoje, ele tem o título de A Comprehensive Review on Techniques to Create the Antimicrobial Surface of Biomaterials to Intervene in Biofilm. Assim, minha pronúncia não é boa, mas traduzindo, é um artigo que trata de uma review sobre técnicas para criar superfícies antimicrobióticas para materiais para evitar a formação de bioencrustamento e biofilmes. Os autores eles são Sanjay Kumar, Jayendra Nath Roy e Vidut Dey, e o artigo é do ano de 2021. Ele foi publicado na revista Colloid and Interface Science Communications, é uma revista até que relativamente nova. Ela tem um fator de impacto de 4,914, com o Qualis da CAPES com nota com avaliação A4, e o escopo da revista, ela principalmente visa aplicações com temas de nanomateriais, produção e armazenamento de energia, biotecnologias, nanomedicina, sustentabilidade ambiental, catálise eletroquímica, alimentos, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais e cosméticos. Então, tem um escopo até que bem amplo de aplicações. Fazendo uma breve introdução sobre o artigo e sobre o que ele propõe, ele visa apresentar ao leitor uma introdução sobre biomateriais e algumas de suas características, a formação e o combate à bioincrustação causada por biofilmes de diversos
micro-organismos, técnicas de modificação e de superfície, que apresentam uma eficiência nesse combate microbiológico e tem uma inibição ou até uma total eliminação desse desenvolvimento dos biofilmes. Continuando agora na introdução, partindo do princípio dos biomateriais, são considerados materiais naturais ou sintéticos, projetados para funcionar em sistemas biológicos, visando benefícios ao organismo humano, ou animal também, dependendo da aplicação. Um biomaterial ele deve ser sempre seguro, confiável, biocompatível, não tóxico e fisiologicamente aceitável. Esses materiais eles podem ser tanto das classes dos polímeros, da cerâmica, dos metais e também compósitos. São efetivamente utilizados como materiais biológicos com diferentes aplicações e propósitos. E aqui tem uma tabela que ele apresenta até no artigo, que dá alguns exemplos de biomateriais para implantação utilizados em diferentes inserções e áreas também. Então, ele é mais para exemplificar que tem diversas aplicações em diversas áreas da saúde, por exemplo. Então, aqui na parte da área cardiovascular, implantes de stents e de válvulas artificiais, feitas com materiais diversos, a maioria metálicos, aqui ligas de aço, de cromo cobalto, ligas de titânio. Já na área ortopédica, com fixação óssea, placas, parafusos, pinos, algumas juntas artificiais, também diversos metais e ligas. Aí também temos aplicações na área dentária, craniofacial, também otorrinologia com tímpanos artificiais também. Então, assim, materiais abrangem áreas diversas da saúde e a classe dele a classe e a aplicação vai mudar de acordo com cada caso. Em ambientes hospitalares, por muitas vezes, ocorre o crescimento e a colonização microbiana na superfície dos materiais, e esse efeito, essa colonização, esse crescimento de micro-organismos nas superfícies pode causar infecções patogênicas, com risco de vida para os pacientes, além de prejudicar o biomaterial implantado, tanto por corrosão ou por alguma outra interação ali do substrato com os micro-organismos, e que pode causar degradação e uma possível remoção do material com uma nova intervenção cirúrgica, que acarreta gastos, acarreta estresse para o paciente, assim, é uma coisa que deve ser evitada a todo custo. Então, esses micro-organismos, eles são geralmente de 6 tipos, sendo os principais as bactérias, são os que mais são vistos, assim, mais registrados, os micro-organismos da arqueia, fungos, protozoários, algas e vírus. Aqui falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos biofilmes em si, esses micro-organismos, eles, quando entram em contato com a superfície dos materiais, eles se desenvolvem e criam uma estrutura tridimensional que é chamada de biofilme. E, posteriormente, esse biofilme ele também acarreta o bioincrustamento, que seria a fixação, não digo completa, mas uma fixação majoritária desses grupos ali na superfície do material. Então, dentro dessa comunidade do biofilme, que ela é uma comunidade de diversos micro-organismos, as bactérias, principalmente, são capazes de compartilhar nutrientes e são protegidas de fatores danosos do ambiente, como a dissecação, a antibióticos e ao sistema imune corporal do organismo que ela está. E esse processo de criação de biofilme, de uma bactéria que ela começa isolada e depois ela vai se expandindo, se multiplicando e formando essas estruturas tridimensionais, ela é uma estratégia de sobrevivência dos micro-organismos. Também, geralmente, ela é responsável pela corrosão do material. Uma das responsáveis, no caso, não é a única. E ela acaba mediando uma infecção microbiana no usuário. Esses biofilmes, eles são formados dessas estruturas tridimensionais, são chamados de pilares, às vezes, e formam como se fossem várias colônias, como se fossem prédios de uma cidade mesmo,
em que esses agregados eles se aderem na superfície do material, aqui no caso específico do biomaterial, e se desenvolvem em colônias. E essas colônias, elas têm, como posso dizer, uma comunicação entre elas, elas compartilham nutrientes e também se proliferam com uma maior rapidez conforme tu tem as condições boas para isso. Então, aqui tem um esqueminha exemplificando como seriam esses agregados de bactérias ou de micro-organismos, com essas passagens de corrente de água que são justamente o que tem a função de compartilhar esses nutrientes e outras informações com o resto da comunidade ali, no caso. A partir disso, esses biofilmes eles se formam de diversas maneiras e a interação dele com a superfície vai depender de diversos fatores, tanto de forças químicas não específicas, como interações eletrostáticas, como reações de ácido-base, forças moleculares de Van der Waals, onde os micro-organismos atuam como partículas coloidais, ou seja, eles formam aqueles conglomerados. A colonização desses biofilmes depende da concentração de íons, do pH e dos potenciais de óxido e redução na interface entre o material e o biofilme. A comunidade microbiana ela induz a deterioração e altera as circunstâncias eletroquímicas na interface do material microbiana, ajudando o crescimento da colônia e também causando ali reações químicas e eletroquímicas que podem causar o surgimento de pontos de corrosão que vão acabar deteriorando o material depois de um certo tempo. Isso cria defeitos na superfície, que pode começar com uma corrosão localizada até uma corrosão geral, e que pode causar também a fratura desse material, tendo que haver aí aquelas intervenções cirúrgicas e tudo aquilo que a gente quer evitar, quando se fala de biomateriais. As propriedades desses, no caso, que atacam as propriedades antimicrobianas, as que visam eliminar essas espécies de micro-organismos que se aderem aos biomateriais, elas dependem do contato direto entre os micro-organismos com a superfície do material. Então, nos últimos anos, alguns pesquisadores têm tentado desenvolver superfícies que agem causando a morte ou acabam freando o crescimento desses biofilmes e do bioencrustamento. Isso é feito através de modificações na topografia e na superfície do material e que restringem o crescimento microbiológico. Essas modificações podem ser tanto físicas quanto químicas. Dentre elas, pode ser citado superfícies repelentes, superfícies antiadesivas e superfícies com liberação de biocidas. Essas são, assim, alguns dos termos que se usam para superfícies que combatem a ação dos micro-organismos. Aí, a partir disso, já pulando para a parte das técnicas que são desenvolvidas para combater e para frear a reprodução e a construção desses biofilmes, existem aqui duas subclasses, essa aqui é uma imagem do próprio artigo, de modificações tanto químicas quanto outras técnicas que usam tanto ações químicas ou físicas para modificar a topografia do substrato e do biomaterial. São várias técnicas desenvolvidas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, peculiaridades e aplicações também. Algumas vão funcionar melhores para metais, outras para cerâmica, outras para ambos. Então, assim, vai depender bastante do que é pedido para tu escolher a técnica que tu vai utilizar. E começando com as modificações químicas da superfície, ela envolve a produção de revestimentos, principalmente, né? Envolve a produção de revestimentos antimicrobianos na superfície dos biomateriais. Esses revestimentos eles visam fornecer principalmente superfícies com propriedade antiadesivas, superfícies contendo biocidas ativos, ou uma combinação de ambos os casos. Entrando um pouco mais a fundo na parte das modificações químicas da superfície, vou falar um pouquinho sobre as superfícies antiadesivas, onde, no contexto geral,
os micro-organismos, especialmente as bactérias, desenvolvem o biofilme com a ajuda da aderência na superfície. Então, quando uma bactéria ela entra em contato com a superfície, ela secreta proteínas que vem do micro-organismo dela, e essas proteínas são absorvidas na superfície do material, e ela se adere ali, e a partir disso ela começa a se multiplicar, a crescer, e em um pouco de tempo a formar os biofilmes, que são coisas que a gente quer evitar. Então, caso a adesão bacteriana na superfície ela seja suficientemente fraca, as bactérias elas não vão conseguir se fixar essas proteínas, e também não vão conseguir desenvolver e gerar o biofilme para a sobrevivência delas, que é, no caso, o que elas querem. Por isso, uma das estratégias de combate para a formação do biofilme é o desenvolvimento de superfícies superhidrofóbicas, ou seja, superfícies que possuem um ângulo de contato maior que 150 graus. Essas superfícies, elas geralmente têm uma energia de superfície baixa, então não tem muita energia disponível para ali reagir e fornecer um ângulo de contato maior, um espalhamento, no caso. E um exemplo dessas estruturas superhidrofóbicas, ela é encontrada na folha da flor de lótus. Essa flor ela possui microestruturas hierárquicas em 3 dimensões, que não permite que, nesse exemplo das gotas de água, grudem nelas e se espalhem. Então, ela tem essa propriedade. E observando isso, foi uma inspiração para a obtenção de vários revestimentos, onde as superfícies de materiais possuem pilares nanoestruturados, que aprisionam o ar na sua estrutura e se tornam superhidrofóbicos. Aí aqui eu vou mostrar uma imagem de exemplo. Aqui na esquerda a gente tem um exemplo da folha de lótus, onde essas superfícies tridimensionais elas não deixam com que a gota se espalhe e assim difunda os micro-organismos e ajude na adesão e proliferação dos biofilmes. E aqui um exemplo laboratorial que foi confeccionado e testado posteriormente de um revestimento que simula, né, no caso, essa revestimento da folha de lótus. Então, ele tem essas microestruturas, que aqui está com a legenda, que ela tem essa cara química aqui, que ela vai servir de suporte para algumas outras estruturas que são superhidrofóbicas. Então, tu consegue criar uma camada inteira pouco reativa e superhidrofóbica, que é um dos requisitos assim comprovados para evitar que as bactérias tenham uma boa adesão na superfície. Partindo agora para as superfícies liberadoras de biocida, elas são superfícies que inibem a contaminação microbiana, liberando biocidas ou com biocidas passivos na sua estrutura. Só que um dos problemas desse tipo de modificação de superfície é que algumas vezes esses biocidas são tóxicos para células mamíferas. Então, tem que ser feito um estudo paralelo com a toxicidade desse biocida que tu está querendo agir. Atualmente, o mais utilizado é a de nanopartícula de prata, que ela tem uma descarga de partículas de prata mais, né? Prata catiônica, ali no sistema que ela está inserida, e essas partículas de prata reagem e danificam as membranas das bactérias, proteínas e do DNA e do RNA, fazendo com que haja a morte das bactérias que ela entrar em contato e reagir, ou micro-organismos. Em outra linha também, existe algumas superfícies liberadoras de biocidas que não possuem efeitos tóxicos para as células dos mamíferos. E alguns exemplos são os nanotubos de carbono e também os revestimentos à base de DLC, Diamond Like Carbon, que eles possuem um carbono hibridizado na forma sp3 e eles favorecem uma ancoragem, aqui entre aspas, um doping de alguns materiais, aumentando
as suas propriedades antimicrobianas na superfície. Geralmente, esse DLC ele é depositado em formas de filmes na superfície dos materiais. Aqui, já saindo um pouco da parte de modificações químicas de superfície, falando um pouco mais de modificações topográficas, que também envolvem reações químicas, mas também físicas no processo de modificação, que pode ser tanto por mudar, alterar a topografia ali da superfície, ou também de fazer deposições e filmes que ajudam e incrementam, no caso, a atividade bactericida de alguns materiais. Falando um pouco mais especificamente da topografia da superfície, ela pode ser definida como os desvios locais de um plano e geralmente é medida em termos de rugosidade média, RA. Essa rugosidade é importante, pois o desenvolvimento de topografias com propriedades antimicrobianas contém ou pode conter picos responsáveis por matar os micro-organismos perfurando a membrana da célula do micro-organismo, ou seja, essa rugosidade às vezes ela tem um tamanho específico, um tamanho já calculado, em que contém picos, e esses picos eles agem assim, até com o termo que ele usa no artigo, que é como se fossem facas mesmo, que perfuram as células do micro-organismo e causam a sua morte ou param o seu desenvolvimento. Essas estruturas afiadas elas estão uma faixa nanométrica, são bem pequenas, e por causa disso elas também não criam nenhum efeito adverso ali no corpo do hospedeiro quando o material é implantado. Então, baseado no método de inibição por contato, que seria esse método de topografia, de criar essa superfície que tem a capacidade de romper as células das bactérias, várias técnicas elas exploram a possibilidade de criar esse tipo de estrutura na superfície dos materiais. Dentre elas, uma das mais comuns é o PVD, que seria o processo de deposição física de vapor. E comparado a alguns outros processos, ele tem vantagens e desvantagens. As características, e que é uma vantagem desse revestimento, é que os filmes são uniformes, são finos, podem ser finos, duráveis e são reprodutíveis. E o revestimento desse processo também não altera as características químicas do substrato nem sua topografia, que no caso ele vai formar um filme por cima do metal, por exemplo, e não vai alterar as características químicas nem topográficas do acabamento desse metal. E sim, ele vai adicionar pela deposição física a vapor. E dentro do PVD existem vários sistemas e técnicas que podem ser utilizadas, e elas vão depender assim da tua demanda, do que tu está querendo depositar, do qual seria o teu alvo, que eu digo teu alvo, qual micro-organismo tu quer atacar. Então, assim, cada técnica tem sua aplicação e sua vantagem e desvantagem. Então, dentre elas está o PVD por evaporação térmica, o PVD por sputter, a deposição assistida por feixe de íons e a deposição por vapor químico, CVD. E aqui tem um esquema gráfico visual de cada uma dessas técnicas. E começando aqui pelo PVD, por evaporação térmica, ela é uma técnica que, dentro de um sistema a vácuo, tu tem a inserção de gás, de um gás inético, que aqui no caso do exemplo está o argônio. Tu tem aqui teu substrato, tua peça de trabalho, e tu tem uma fonte geralmente metálica, onde a partir de altas temperaturas, pressão e também de potenciais elétricos, tu consegue volatilizar esse metal e a partir disso depositar ele no teu substrato de trabalho. Uma das grandes desvantagens desse método é porque ele precisa utilizar de altas temperaturas e voltagens para poder atingir o ponto de ebulição de alguns metais, como por exemplo o tungstênio e o molibdênio. Então ela tem esse tipo de limitação. Aqui na figura B,
falando um pouco sobre o PVD de sputter, ele tem um princípio parecido com o por evaporação térmica, porém ele também utiliza forças eletromagnéticas para poder, não digo facilitar, mas induzir essa deposição. Inclusive, esse tipo de técnica, às vezes, é utilizada para fazer a deposição de hidroxiapatita em titânio. Partindo agora para a deposição assistida por feixe de íons, ela é um tipo de deposição que no sistema, no vácuo também, bombardeia íons no substrato. Então, ele é um pouco diferente dos outros casos, mas esses íons, eles geralmente geram filmes e deposições com propriedades biocompatíveis muito boas. E, por fim, tem a deposição por vapor químico, que está exemplificado aqui na figura D, em que ela usa vapor químico para fazer a deposição. Ela tem um sistema de pressão, um sistema de aquecimento para poder volatilizar esse agente químico, que é depositado na superfície de algum material. E dentro dessa deposição por vapor químico, ela tem também algumas subdivisões que podem ser utilizadas, algumas outras técnicas, e elas também vão depender do tipo de aplicação que tu quer utilizar. Um dos exemplos é o CVD por processo eletroquímico, que ocorre a nível atômico. Então, tu tem aqui uma pilha eletroquímica com um eletrólito, um ânodo, um cátodo, e tu tem tu forma uma reação eletroquímica que faz a deposição no teu substrato. Tem também, na letra B, o revestimento por descarga elétrica, em que tu tem essa ferramenta, que é o teu, como é que se diz, o precursor é mais utilizado para gás, mas ele é o teu interesse de fazer a deposição o teu material de interesse que tu vai depositar na tua peça, no teu substrato. Ele usa uma alta tensão, forma reações muito complexas através de descargas elétricas pulsadas. Então, tu tem uma transferência de material da tua ferramenta até o teu substrato. Um dos exemplos também que são muito utilizados é o processo de sol-gel, que tem algumas vantagens, porque ele pode ser desenvolvido a baixas temperaturas e com uma alta gama de precursores aqui, de solventes. Então, assim, através do processo de deep coat, ou seja, no mergulhamento em uma solução, tu tem uma hidrólise e uma condensação, que forma partículas coloidais na superfície do material, e depois da secagem forma um gel, que tem a tua deposição. E ele pode formar superfícies bem porosas e bem interessantes. Por fim, um dos exemplos de CVD tem a deposição por plasma, que também é bem utilizada, pode ter tanto a deposição por plasma com altas temperaturas, plasma temperatura ambiente, baixa pressão atmosférica. Então, também envolve uma alta gama de deposições que tu pode fazer no teu material. E ele parte do princípio de que tu tem uma descarga elétrica forte e o material que tu quer implementar no teu substrato, ele está geralmente numa forma particulada ou em gás, e com o plasma de alta energia, ele vai fragmentar e depois vai fazer o recobrimento na superfície do teu material. Ainda falando um pouquinho sobre o plasma, uma das vantagens dele é que dependendo da técnica do plasma que tu utilizar, pode partir de diversos revestimentos. Tu pode criar revestimentos a partir de produtos naturais, como óleos essenciais, tu pode fazer deposições via DLC também. Então, ele é um sistema bem amplo de deposição para modificações de superfícies que podem ser utilizadas para inibição de biofilmes. Mudando um pouquinho dos métodos de modificação de superfície, temos os métodos a laser, que são um pouco mais recentes. Os lasers têm sido principalmente usados para usinagem e fabricação de materiais há algum tempo, porém, recentemente, ele pode ser usado também para gerar estruturas bem delicadas na superfície de materiais com alguns padrões já conhecidos. Então, ele consegue
formar meio que estrutura sob medida. Tu pode controlar a tua deformação, a tua modificação de superfície ali para a aplicação que tu quer. Isso envolve criar estruturas que são semelhantes a conhecidas, como, por exemplo, lá as estruturas da flor de lótus, talvez, onde o laser pulsado ele é ultra curto e ele é utilizado para irradiar na superfície, podendo criar diferentes texturas. Essas texturas elas possuem topografia e molhabilidade. Pode criar, né, texturas que possibilitem uma topografia e molhabilidade apropriada para combater o comportamento de algumas bactérias. E os estudos mostram que principalmente é eficaz contra as bactérias das espécies Staphylococcus aureus e Escherichia coli, que são bem comuns em quadros de infecção, tanto bactérias do tipo gram-positiva e gram-negativa. E ele também é utilizado para promover metais que já possuem alguma propriedade bactericida, como cobre, prata e algumas ligas de titânio. Aqui tem um esquema visual de como funciona a aparelhagem que faz a deposição a laser, com capacitores e uma fonte de energia, com as lâmpadas que geram laser e diversos espelhos de cristal que são focalizados na lente e depois tem eles são direcionados, né, na superfície do material e aí esse laser consegue formar diversos tipos de topografias. E agora, partindo para as conclusões desse tanto de técnicas e modificações que a gente pode fazer das superfícies para poder inibir o crescimento e desses biofilmes do bioencrustamento. Depois de apresentar essas diversas técnicas e exemplos que são utilizados para combater as bactérias que são feitas a partir dessas técnicas de modificação, o autor ele conclui que a contaminação microbiana ela vai depender de vários parâmetros, como constituintes químicos dos biomateriais, características da superfície, isso inclui topografia, localização física, da onde o implante vai ser colocado no corpo do paciente, no caso, procedimento de invasão cirúrgica, e também a duração da aplicação ali. Então, tem diversos fatores que influenciam. E que dentro do biofilme, os micro-organismos são principalmente protegidos das forças de eliminação do sistema imunológico do hospedeiro quando criam os biofilmes. Então, eles acabam se tornando tóxicos e prejudiciais para o biomaterial e para o organismo humano. Por isso, essas técnicas são muito importantes para combater e evitar esse tipo de problema. Então, essas técnicas foram desenvolvidas por modificação de superfície, diversos biomateriais, para combater a formação de biofilmes e com resultados satisfatórios para a aplicação dependendo da sua proposta. Mas, ainda assim, a necessidade de mais pesquisa, visando desenvolver materiais que possuam uma facilidade de produção, ou revestimentos, e também modificações de superfícies com uma maior facilidade de produção, flexibilidade e uma estabilidade em ambientes biológicos, além de terem condições ambientais boas, não serem biodegradáveis e o menos agressivas para o ambiente possível, bem como uma boa interação com o sistema celular, tanto para a parte de osseointegração, para a parte de não ser cancerígeno, e de se adaptar bem ao corpo do hospedeiro. E foi esse meu entendimento e minha conclusão sobre o artigo. Cara, muito bom. Perguntas aí, pessoal? Primeiro naquela tu toca na primeira parte ali onde não das estruturas ali da flor de lótus em relação a hidrofobicidade, né? Aquilo ali não funciona mais ou menos no mesmo estilo com polaridade a polaridade, né? Pode ser aquelas por exemplo, a solvatação ali de partículas polares em volta como se fosse detergente água solvatada, entendeu? Sim, sim, isso é um tipo de modificação que é feita até. Tu tem um suporte. Deixa eu voltar ali rapidinho. Que daí eu te explico mostrando a imagem. Deixa eu projetar aqui de novo. Só um segundinho.
Aqui que tu quis dizer na parte do sabão, acho que eu entendi. Isso. É que, por exemplo, tu tem esses suportes aqui, que aqui no encaixe dá para ver um pouquinho melhor, eu acho. Tu faz essa matriz com esses suportezinhos amarelos, que tem essa fórmula química, e a partir disso tu vem com alguma outra molécula, ou aqui no caso é um polímero, que funcionaria como sabão. Ele tem uma parte apolar, que na hora que tu vai ter a molécula da água ali, ela vai ter uma força de repulsão e realmente vai formar essa super, como é que é? Super, que ele vai ser super hidrofílico, na verdade, né? Por causa desse suporte. Né? Isso, é uma palavra um pouquinho complicada, mas Não, esse princípio. era só mesmo a relação, né? Não necessariamente só em relação à água, né? Mas também Sim, velho. de moléculas, né? Isso. É que esse exemplo da Lotus, ele fala mais da água, porque é o que é comum tu encontrar folhas de Lotus, né? Mas ele pode servir para N reagentes, N produtos. É muito limpante também, né? Muito disso. E, cara, desculpa, mais pra frente daí tu fala em parâmetros topográficos, né? E não é muito especificamente para ti, até extensível ao professor, olha. Tu fala de um dos parâmetros que mais se usam no controle ali, é o RA, né? Que é o parâmetro da rugosidade, na verdade não é a total, né? Não, é média. É a média, né? Isso. Mas esse tipo de escala de grandeza da rugosidade é o tipo de parâmetro que tu consegue medir, por exemplo, em um processo de produção. Tipo, a gente usava interferometria a laser, assim, sabe? Eu não sei se é dessa escala da ordem de grandeza que tu conseguia medir com esse tipo de equipamento ou não, porque eu me lembro que a gente criava uns mapas 3Ds, assim, sabe? Topográficos, assim, e tu ia, tipo... Eu não me lembro de chegar antes, assim, mas tu tinha décimos, milhares de micrômetros, assim, era bem... Com essa técnica de interferometria, tu consegue avaliar bem a topografia, ele te dá direitinho esses valores de rugosidade, né? E aqui no exemplo do artigo que ele utilizou, deixa eu chegar mais para cima um pouco, ele diz que chega a valores nanométricos dessas estruturas da... Nossa, não estou achando o slide agora, mas ele diz que chega... um pouquinho mais para frente, mas sim. Mais para frente, VLC, aqui, RA. Aqui, ó, até 30 nanômetros, a faixa nanométrica dessa... Nesse caso, é dessas estruturas um pouco mais afiadas. Então, tu tem uma rugosidade que ela tem um espaçamento na faixa de 30 nanômetros, e aí tu consegue ter essas estruturas afiadas, sabe? Como se fossem várias lâminas na superfície do material mesmo. E eu acredito que isso possa ser medido experimentalmente com a interferometria que a gente citou. Beleza. Opa, tenho uma pergunta. E aí, Matheus, primeiro, parabéns. Eu achei bem interessante o artigo, tá? Muito obrigado. Boa escolha. Eu não tinha tanta noção sobre essas questões, assim. Até dava para imaginar, mas foi bem interessante. Eu tenho uma pergunta mais para ver a tua opinião mesmo, já que tu deu uma pesquisada mais nessa parte, que tu falou sobre alguns métodos para topologia e tudo mais, mas tu acha que seria possível fazer, por exemplo, um adesivo ou um prime para passar na superfície para que vamos dizer, esse prime tenha essa propriedade de antibacteriana na hora aí? Tu diz como se fosse um spray, alguma coisa assim? Não vai um spray, mas uma tinta que fosse ativa, né? Que não fosse prejudicial para o corpo. Sim, é possível. Tanto é que, assim, entrando nesse... Porque a tinta, ela funcionaria assim
como na superfície de um metal, por exemplo, como se fosse um filme, né? Ele vai formar uma camada ali em cima. Isso. É como se fosse um revestimento também, né? Isso, um revestimento. Então, tu pode aplicar, tem diversas técnicas que tu pode aplicar esse revestimento. Uma delas é a polimerização por plasma, por exemplo, que tu parte de um precursor, que pode ser DLC, pode utilizar também, como eu citei ali, óleos essenciais de plantas, e a partir disso tu vai ter não é literalmente como se fosse, sei lá, um jato de tinta, um spray, mas tu vai ter um revestimento ali, que sim, ele vai ter características que podem ser químicas, pode ser topográficas, quando eu digo topográficas é de rugosidade, microestrutura, ou uma combinação delas que vai agir combatendo as bactérias, né? Mas esses parâmetros, assim, de composição química ou da rugosidade, ele vai depender muito para, assim, no caso, qual micro-organismo tu tá visando combater, sabe? Então, é porque bactérias são muito diferentes entre si, bactérias e fungos, então, são organismos muito diferentes, então, tu tem que estudar os parâmetros, mas é possível sim fazer. Sim, entendi. Cada um é bem diferente, né? Aí tu consegue inibir um, só que o outro acaba não inibindo. Ou tem uma mutação dele que não inibe mais, né? Então, às vezes, ou tu pode criar realmente um revestimento que seja bom para praticamente todos os micro-organismos, que é uma coisa muito difícil, mas também não é impossível, sabe? sim. Vai ter uma combinação de vários fatores ali que vai ser bom para combater bactérias gram-positivo, bactérias gram-negativos, alguns vírus, talvez. Isso daí vai depender muito do teu material e do que tu tá aplicando, mas é possível, sim. Sim. Eu achei bastante interessante, assim como o Felipe apontou ali, sobre a questão do hidrofóbico, né, da superfície, porque de fato é algo que funciona bem, só que não dura muito tempo, né? Esse é o problema. Sim, sim. E às vezes, dependendo, é um pouco difícil de produzir também. Sim, então, o processo é caro e complexo. Isso, mas ele funciona bem, porque tu vai impedir que a bactéria faça o principal, que ela se aderir e se espalhar, né? Então, se tu evitar que isso aconteça, tu já matou o problema, tu não tem mais formação de biofilme. Perfeito. Da minha parte é isso aí. Parabéns, Lucas. Valeu. Mais uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Assim, lendo o artigo, para mim não ficou muito claro, assim, qual desses métodos daria para utilizar em polímero, sabe? Por exemplo, de catéter, assim, para evitar... Eu não consegui, assim, identificar algum que utilizaria em polímeros mesmo, sabe? Esses métodos utilizaria mais em metais, né? Sim, realmente eles são mais aplicados em metais e às vezes substratos de vidro, de cerâmicas, né? Mas eles também podem ter uma aplicação em polímero, mas assim, te dizer exatamente qual é o melhor eu não vou saber dizer. Senão não me recordo no artigo se ele cita um que é muito bom para polímero. É porque polímero tu tem uma, como é que se diz, tem é mais restringido a tua área de trabalho, porque tu não pode botar, por exemplo, em sistemas que aquecem demais, ou sim, o polímero ele tem um comportamento um pouco diferente, né? Então, Pois talvez o laser, né? Pensando assim. Se for para alterar a topografia, é uma boa o laser. É que também o polímero, esses sistemas de deposição, principalmente que envolvem reações químicas, ele vai ser um pouco funcionamento diferente, né, para as outras estruturas, porque o polímero ele tende a ser um pouquinho mais reativo, dependendo do que tu coloca ali. Sim. Então, Vai depender do polímero também, né? Porque sim. Fundamentalmente. Fundamentalmente do substrato ali é o mais importante, né? Até porque o polímero é biodegradável, né? A maioria deles, então o próprio organismo degrada ele, né? Isso aí pode acabar sendo tóxico, enfim. Eu já vi umas empresas assim, que fazem dopagem de vitamina, né? Que isso aí, mas eu não falou, ele não citou talvez todos os tipos de modificação, né? Ele cita bastante, e algumas ele dá uma pincelada mais geral, algumas ele dá mais exemplos, sabe? Então, tem bastante conteúdo, sim. Mas isso aí que tu citou é uma verdade, os polímeros eles são bem utilizados para esses sistemas de liberação de drogas e dopagens, né? Tipo, hormônios e tal. Tá certo. Obrigada, Matheus. Nada.
nessa linha aí das aplicações, eu li o artigo e acabei sentindo falta do quadro comparativo de qual método seria mais adequado, mais resumidamente, assim, porque é muito densa a informação, Sim. método por método, e eu senti falta no artigo mesmo de um resumo de quais as aplicações. Sim, sim. Uma tabela, né, bem explicadinha, assim, com Isso, uma relação. Bem simples, Uhum. do que é melhor para cada situação. Sim, realmente. Porque ele fala e mistura também muita informação, daí às vezes fica difícil de tu entender assim primeiro e tal. Uma tabelinha dá uma ajudada para tu ter uma compreensão mais geral de tudo, né? Tá, mais alguma pergunta aí, pessoal? Já guardaram uma pergunta cada um. Assim, esse artigo é bastante interessante, mas realmente ele peca por faltar profundidade e por explicar exatamente onde é que pode ser utilizado ou não, né? Sim. A superfície é tudo, né? Para material de implante é tudo. E essa parte aí de formação de biofilme é muito importante, tá? Principalmente para implantes dentários, ainda padece com problemas de formação de biofilme. Basicamente, assim, ó, você tem um implante dentário que você vai perder o implante dentário por causa de biofilme. Tá? Cria uma periodontite ali, uma implantodontite, né? Que é uma inflamação do implante. Periimplantite, né? Que chama, misturando vários e lugares. É periimplantite, né? Que te deixa uma inflamação forte ali e você começa a ter perda óssea. Tá? Então, é muito importante. Até hoje não está resolvida essa história, porque eles querem que seja rugoso para poder ter crescimento ósseo e fixação, e rugoso é ótimo para bactéria. Sim, acho que um dos maiores desafios é isso, né, professor? É criar um revestimento ou um material que ele case com os dois, né? Tanto com a parte da biocompatibilidade, da adesão de células e nossa integração com essa combate às bactérias, né? Porque uma meio que contradiz a outra, em alguns termos. E também tem esse problema que o Felipe estava comentando, acho que foi o Felipe que comentou, que a reprodutibilidade, como é que você faz isso em escala, né? De tal forma que você consiga avaliar toda vez, né? Olha, sim. Não, esse está legal, esse não está legal, né? É. Porque é muito tênue, é muito frágil o sistema, né? Muito fácil de ser modificado. E a representatividade das medidas, né? Tu não vai ter como medir sempre, né? A superfície inteira de todo o trabalho. Exatamente. Uma parte para estar bom, outra parte para estar ruim, né? É complicado isso aí. Tá, isso aí, na verdade, dá para fazer um curso inteiro só a respeito disso, né? Sim. E só das um assunto bem legal também. É um assunto bem interessante. Tá, então tá feito. Então, eu vou parar a gravação aqui, tá? E